Adivinha quem criou o Dia da Mentira? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Dia dos Tolos, Dia da Gafe, Dia dos Bobos, ou como é mais conhecido, o Dia da Mentira. Foi inventado pelo Estado. Isso mesmo, nada como uma instituição mentirosa para inventar o Dia da Mentira. Comemorado nos países ocidentais no dia 1º de abril, há diversas versões sobre a origem do Dia da Mentira, mas a mais aceita é a de origem francesa. Por volta do século XVI, o calendário utilizado considerava o dia 25 de março como o primeiro dia do ano, com o tradicional período de celebrações acontecendo entre 25 de março e 1º de abril. Era uma semana de festança. Esse período era muito importante na época, pois no hemisfério norte, o início da primavera era enxergado como o momento de renovação de um ciclo. Tanto a paisagem quanto a temperatura estavam mudando e o clima ficava mais agradável. A ideia aqui era: você sobreviveu a mais um inverno, logo sobreviveu a mais um ano. Era também nesse período que se iniciava um novo ciclo de plantio, começando o novo ano com a plantação de cereais. Porém, em 1564, o rei Pierre Turgenieff decidiu obrigar a população a usar o calendário gregoriano. Assim, o Ano Novo passou a ser iniciado em 1º de janeiro. Os franceses não gostaram da mudança e continuaram a comemorar no dia 1º de abril. Para desmoralizar a população que não quis obedecer ao rei, aqueles que apoiavam o rei começaram a fazer brincadeiras e a ridicularizar aqueles que comemoravam em 1º de abril. Assim, foram considerados bobos e mentirosos aqueles que comemoravam o Ano Novo em 1º de abril. E a partir de então, foi criado o Dia da Mentira. Pois é, já em 1564, o Estado enchia a paciência do cidadão comum, mudando datas sem nenhum motivo aparente e ainda chamando o populacho de bobo, tolo, entre outros nomes menos elogiosos. Hoje, a virada de ano é uma data acordada que não coincide com o início e o fim de um ciclo como antigamente. Muitíssimo obrigado, Papai Estado, por mais essa palhaçada. Após essa história bonitinha do Estado enchendo o saco do cidadão e para comemorar o Dia da Mentira, o Visão Libertária traz para você 5 mentiras que o Estado conta e todo bom bovino gadoso acredita. Número 1. Vota que muda. Dizem para você que o país está mal porque o povo não sabe votar, porque as pessoas vendem seu voto ou ainda porque foram enganadas. Tudo mentira. Para concorrer à eleição, um indivíduo tem que se filiar a um partido político, e aí já começam os problemas. Então, a lista de candidatos fica amarrada aos partidos. Atualmente, apenas 27 dos 513 deputados federais realmente foram eleitos pelo voto direto. Todo o restante foi eleito tendo sido beneficiado pelo tal quociente eleitoral. Além disso, cargos do executivo, como presidente, governadores e prefeitos, dependem do partido e do poder legislativo, senadores, deputados e vereadores, para mudar algo. Ainda que hoje fosse eleito um libertário com a proposta de dinamitar o Estado, o establishment político, ou seja, os poderes legislativo e judiciário, além de funcionários públicos de alto escalão, não deixaria que isso se concretizasse. Saiba que isso não acontece apenas no Brasil. Todo Estado se protege para não ser destruído. Votar não vai mudar isso. E isso já nos leva ao próximo ponto. 2. O Estado mínimo existe. Essa é uma mentira em que os bovinos gadosos que se dizem liberais acreditam. Porém, não existe Estado mínimo. O país com a Constituição mais bem estruturada atualmente para manter o Estado mínimo são os Estados Unidos. E ainda assim, quase toda semana, lá vai o Biden pedir a liberação de mais alguns trilhões de dólares ao Congresso americano. Aliás, o inchamento do Estado americano começou logo após assinarem a Declaração da Independência Americana.
Após terminar a guerra que liberou os Estados Unidos da Inglaterra, John Adams, o segundo presidente norte-americano, iniciou a construção da Casa Branca. Mal o Estado foi criado e já começaram a construir um palácio para os burocratas. E como vocês bem sabem, todo palácio precisa de serviçais. E foi assim que o Estado começou a crescer pouco a pouco. Número 3. O Estado provê algo. O bovino gadoso médio acredita piamente que o Estado provê algo. Alguns acreditam que o Estado fornece saúde e segurança, outros que o Estado deve fornecer educação e justiça, enquanto outros ainda falam em estradas, igualdade, liberdade, alimento, absorvente e mais um monte de baboseiras sem sentido. Na Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, temos quase uma carta de desejos destinada ao Papai Noel. Ainda, o artigo 3º versa que o Estado deve promover o bem de todos. Como diria a minha falecida avó, eles mentem que nem sentem. A realidade é que o Estado não provê nada. Primeiro, porque o Estado não produz nada. Segundo, porque mesmo quando o Estado toma algo de alguém com a desculpa de que vai dar em troca qualquer uma das coisas dessa lista, ele acaba não dando nada. Políticos e burocratas ficam com o dinheiro e ainda atrapalham o mercado de oferecer o que o Estado prometeu dar ao povo. Pode ver, hoje em dia, o pobre tem muito do que o capitalismo trouxe, mas os serviços estatais continuam inúteis. Número 4. Seu político de estimação pensa em você e quer o seu bem. Claro, bovino gadoso, tenho certeza que seu político pensa em você especificamente. Só que não. A verdade é que toda pessoa é autointeressada. Se um político tiver que quebrar a economia no futuro para conseguir ser eleito ou reeleito hoje, ele vai fazer isso. E você que lide com as consequências depois. Até lá, ele já estará bem longe com seus pobres milhões. Se o político tiver uma empresa, ele vai tentar aprovar várias leis para ajudar a sua própria empresa e as de seus amigos. Algo que garanta o monopólio, por exemplo. E você que se vire com um produto ruim e sem outra opção, devido à falta de concorrência. Thomas Sowell já disse, abre aspas, ninguém entende de verdade a política até compreender que os políticos não estão tentando resolver os nossos problemas. Eles estão tentando resolver seus próprios problemas, dentre os quais ser eleito e reeleito são número 1 e número 2. O que quer que seja o número 3 está bem longe. Fecha aspas. Número 5. Sem o Estado, o mundo seria o caos. Este caso já é parecido com o item 3. Aqueles que acreditam no Estado dizem que ele provê ordem e segurança. Então, sem o Estado, tudo seria um caos. Assassinatos, guerras, saqueamentos, não haveria justiça. Bom, sinto-lhe informar, mas a realidade já é assim. Na verdade, muitas das injustiças que presenciamos são criadas pelo próprio Estado. Pense em quantos assassinatos acontecem hoje. Agora, saiba que apenas 4 de cada 10 assassinatos no Brasil são investigados. E dentre os investigados, devido às leis brandas, muitos não são condenados, enquanto outros são postos em liberdade por serem réus primários ou por outros atenuantes. Ou seja, a chance de alguém matar uma pessoa e ser de fato punida é bem pequena. A justiça estatal não funciona. E mesmo as Forças Armadas, que deveriam nos proteger, não nos protegem. Se não houvesse Estado, não teria como um país atacar o outro. Com ou sem o Estado, já vivemos um certo caos, mas o maior número de mortos é sempre realizado pelo Estado. Samuel Little, considerado o assassino em série mais prolífico dos Estados Unidos, estuprou e matou cerca de 93 mulheres ao longo de 35 anos. Já a maior assassina de todos os tempos foi Catherine Monvoisin, a quem atribuem as mortes de 1.000 a 2.500 pessoas ao longo de 19 anos. Ela realizava abortos e oferecia rituais de magia negra e venenos para a alta nobreza francesa, e tinha dentre suas clientes mais famosas a amante do rei Luís XIV. Até os assassinos mais letais
são ligados ao Estado. Agora, o número de mortes causadas por governantes é bem maior, sempre na casa dos milhões. Por exemplo, estima-se que Mao Zedong matou entre 50 e 80 milhões de chineses, enquanto um certo ditador alemão assassinou cerca de 6 milhões de judeus. Como veremos, o Estado causa muito mais mortes que o indivíduo. E, para finalizar, deixo claro que todas as informações contidas neste vídeo são verídicas, exceto o nome do rei francês que contribuiu para a criação do Dia da Mentira. Seu nome era Carlos IX, e não Pierre Turgeniev. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Anarco Capivara e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!